Fala galera, tudo bem com vocês? E todo ano é a mesma coisa nas eleições. Se tem Celso Russomano nas eleições, é certeza que vai começar a rodar de novo aquele vídeo dele abrindo o bendito do papel higiênico no mercado para comprar um rolo. Mas agora eu vou te falar de uma vez por todas se aquilo tá certo ou se aquilo tá errado. Fica até o final do vídeo que vai valer a pena, porque o vídeo tá emocionante. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, quem é que não viu aquele vídeo que tem 200 mil anos já, do Celso Russomano no mercado com uma senhora, falando que você pode abrir tudo que é embalagem, porque o fornecedor, o mercado, todo mundo, ninguém pode impor uma quantidade mínima para você comprar e você pode comprar uma unidade se você quiser. Toda eleição é a mesma história, é só ele participar da eleição, seja para deputado, seja para prefeito, seja para governador, seja para o raio que o parta. Mas sempre roda esse vídeo quando ele tá no meio da eleição. Roda de um lado para atacar a imagem dele e roda do outro para ele falar que é o defensor do consumidor. Mas e aí? Tá certo ou tá errado todo aquele espetáculo que ele fez? Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber mais análises como essa. Deixa o like para ajudar a gente a continuar produzindo esses vídeos, porque vai valer a pena. Se no final do vídeo você não gostar, você dá o dislike e tira a inscrição. Fechou? Então, vamos lá. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou dar uma resumida para você, mas se você procurar no YouTube aí, Celso Russomano papel higiênico, é o primeiro vídeo que vai aparecer. E eu duvido que alguém ainda não tenha visto esse vídeo, porque só eu essa semana já recebi ele quase 20 vezes no WhatsApp. Toda eleição é a mesma história. Chegou a eleição, tem Celso Russomano, vai ter o vídeo do papel higiênico. Isso é uma certeza, tão certa quanto a morte. Que um dia todo mundo vai morrer, a gente já sabe. E quando o Celso Russomano estiver nas eleições, a gente também sabe que vai rodar essa porcaria desse vídeo que já tem 200 mil anos. Então vamos lá para o resumo do vídeo. Ele pega uma senhora, vai até um supermercado aqui em São Paulo, a senhora dizendo que queria comprar um produto em uma unidade e o mercado não autorizou ela a abrir a embalagem e tirar a unidade daquele produto. Aí ele pega a senhora, vai até o mercado e fala que, de acordo com 4 leis, que não são 4, são 5 que ele cita no vídeo, mas a toda hora ele fala 4, 4, 4, não sabe nem contar. São 5 leis que ele cita no vídeo. Ele cita o Código de Defesa do Consumidor, o Decreto 2181, que cria o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, uma lei delegada que não está mais vigente, na época estava, mas agora não está mais vigente, e outras 2 leis federais. Uma que dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária e outra que dispõe sobre as infrações à ordem econômica. Aí ele chega lá no mercado, depois de pegar um monte de coisa, ele pega um pacote de papel higiênico, um pacote de papel toalha, um pacote de caixinha de fósforo, chega na caixa, começa a abrir as embalagens e fala, eu quero levar um rolo de papel higiênico, eu quero levar um rolo de papel toalha e eu quero levar uma caixinha de fósforo. E aí ele diz que de acordo com essas leis que ele cita lá, ele pode fazer isso e eles são obrigados a passarem isso no caixa e eles que se virem. E com isso, ele incentiva todo mundo a fazer a mesma coisa, dizendo que você não é obrigado a levar o pacote fechado, que você pode abrir e levar a quantidade que você quiser. Então, será que ele tá certo? Será que isso que ele fez tá certo? Fica comigo até o final que eu vou dar um checkmate nesse teatro dele. Não adianta adiantar o vídeo não, porque se você não assistir o vídeo inteiro, você não vai entender bolhufas. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. O que dizem essas leis que ele cita lá no vídeo, que são 5 que ele cita, não são 4 como ele fala a todo momento. Em resumo, todas elas dizem a mesma coisa, que é proibida a venda casada e é proibida a limitação quantitativa de um produto. Agora, o que significa uma venda casada e o que significa uma venda quantitativa de um produto? Elas são diferentes. Embora no vídeo também ele sempre trate como venda casada o que ele está fazendo ali, não é a mesma coisa. Ele faz a confusão como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tecnicamente, são 2 coisas diferentes. A venda casada é você tem um produto, ó, eu tenho essa caixinha aqui.
Só que eu, como vendedor, eu te obrigo, para você comprar essa caixinha, você tem que comprar a capinha. Se você não comprar essa capinha, você não pode comprar essa caixinha. Os dois têm que ir juntos. Isso é a venda casada. E outros exemplos de venda casada também. Você vai contratar um empréstimo e o banco, a financeira, te obriga a contratar um seguro daquele empréstimo. Isso é venda casada, isso não pode. Você vai comprar um celular e você tem que levar a garantia estendida daquele celular. Isso é venda casada, isso também não pode. Já a limitação quantitativa, o que que é? Imagina que esses dois controles aqui são iguais. Eles são diferentes, tá? Mas imagina que eles são iguais. Eu tenho uma embalagem fechada aqui, é que eu não tenho nenhum plástico aqui para ilustrar. Finge que isso daqui é um plástico. Eu tenho esses dois controles, finge que eles são iguais e finge que em volta deles tem um plástico fechando a embalagem, beleza? Aí você só pode comprar essa embalagem de plástico fechada levando os dois controles. Se você quiser levar só um, você não pode. Isso é limitação quantitativa. Entendeu a diferença? Uma coisa é você ter produtos diferentes e obrigar a compra de outro para levar um. A limitação quantitativa, você tem o mesmo produto e você só pode levar se tiver uma quantidade mínima. Ou seja, se eu tiver a embalagem fechada com esses dois. E além desse exemplo aqui dos controles, coisas que a gente vê normalmente no mercado. Pacote fechado de refrigerante de 2 litros. Você tem lá o pacote de 6. Se o mercado disser que você só pode levar aquele pacote de 6, que você não pode pegar 1 litro só, 2 litros, uma garrafa daquele pacote, isso é limitação quantitativa. Só que nem sempre no caso da limitação quantitativa, ela é proibida. Existem algumas exceções. Exemplo de atacado, exemplo de promoção. Quando você limita numa promoção, você está lá numa promoção de rádio, o rádio está saindo com 50% de desconto, só que cada cliente pode levar no máximo 2 rádios. Esse tipo de limitação, ela é permitida, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, nesse artigo que ele cita para falar que não pode limitar a venda do papel higiênico, diz que se houver uma justa causa para você limitar, essa limitação é permitida. Beleza? Então, o que ele fez ali naquela situação? Ele foi contra a limitação da quantidade, de acordo com a interpretação dele. Estava sendo limitada a quantidade dos produtos, quando você tem um pacote ali com 4 rolos de papel higiênico, de acordo com a interpretação chula dele. Para mim é uma interpretação chula, porque eu vou explicar no final por que eu acho que é uma interpretação chula e totalmente equivocada. Ele diz ali que você vender um pacote com 4 rolos de papel higiênico é impor uma limitação quantitativa proibida pelas legislações que ele citou no vídeo. Então agora você já sabe que é a diferença entre venda casada e limitação quantitativa. A venda casada a gente vai deixar de lado um pouquinho, depois eu vou fazer um outro vídeo bonitinho para explicar para vocês o que é venda casada, o que não é, o que é permitido, o que é proibido. Então agora a gente vai focar na limitação quantitativa, que é do que se trata o vídeo que a gente está analisando do nosso grande amigão aí. E, com base nisso, como que a gente sabe quando está existindo uma limitação quantitativa ilegal ou não? Ou seja, quando a gente pode exigir que seja feita uma venda fracionada de um produto. Primeira coisa, tendo bom senso. Tendo um bom senso, a gente já sabe mais ou menos quando a gente pode exigir uma venda fracionada de um determinado produto ou não. Mas, ainda que a gente esqueça essa história do bom senso, vamos lá com os critérios que a gente pode analisar para verificar se pode ser exigida a venda fracionada do produto ou não. Primeira coisa que você tem que pensar, quando abrir a embalagem, vai impedir ou vai dificultar de vender os itens que vão sobrar naquela embalagem? Os itens que vão sobrar naquela embalagem, eles estão protegidos contra o ar, contra bactérias? Vai colocar em risco a saúde de quem comprar aquilo que sobrar? Aquilo ali pode sujar, aquilo ali pode ficar sujeito à umidade? Se todas essas respostas forem positivas, você já tem aí um grande indicador de que aquele produto não pode ser vendido fracionadamente.
Vamos analisar então o caso do papel higiênico. Se você abrir a embalagem do papel higiênico, você tirou um rolo, botou embaixo do braço, vou levar para casa, é meu. E o que sobrou lá? Se você chega no mercado, você vê um pacote de papel higiênico aberto lá. Você não sabe há quanto tempo está aberto, você não sabe quem meteu a mão ali dentro, você não sabe se passou rato, se passou barata, e vai passar aquilo ali no seu bumbum. Lembrei daquela propaganda. Bumbum quer respirar, bumbum quer respirar. Então, você... Então, nesse caso, você compraria aquele pacote de papel higiênico aberto? Não compraria. Por quê? Porque aquilo ali pode gerar um risco para a sua saúde, aquilo ali pode te causar uma infecção e outras inúmeras coisas. Aquilo ali pode ter sofrido umidade e o papel perdido a consistência, o papel pode embolorar. Então, fica óbvio, só por esse critério, de que você não dá para exigir a venda fracionada de um pacote de papel higiênico. Outra situação, uma situação que seria permitida, o fardo de refrigerante. Você chega no mercado, lá tem um monte de fardo de refrigerante, de 6 garrafas de 2 litros, ou caixinha de latinha, com 12 latinhas, 15 latinhas, sei lá quantas latinhas. Só que, nesse caso, se você abrir o engradado do refrigerante, se você abrir a caixinha das latinhas, todas as latinhas lá dentro, elas estão embaladas individualmente. Então, esse fardo, essa embalagem plástica, essa caixinha de papelão, ela só serve para quê? Para reunir aqueles produtos que são vendidos também separadamente. Então, se você não tiver ali a latinha separada, a garrafa de 2 litros separada, você vai lá, abre, pega, acabou. Nesse caso, se o fornecedor impedir você de pegar uma unidade, isso entra naquela limitação de quantidade ilegal. E além disso, a gente também precisa analisar se vender aquele produto naquela quantidade que você quer é normal ali, se faz parte dos usos e costumes daquela localidade. Um exemplo que a gente usa muito para ilustrar, para tornar mais fácil de compreender essa questão dos usos e costumes, é o Drops. Você tem aquele Drops lá que vem 10 balinhas, ou vem mais, ou vem menos, sei lá. Dentro do Drops, as balinhas elas vêm, cada uma envolvida no seu papelzinho. Só que, é normal vender aquela bala, uma unidade daquele Drops? Você tem tantas outras balas que são vendidas por unidade. Mas aquele Drops, é normal você comprar uma pastilha só? É pastilha, né? Chama de pastilha. Que seja. Não é normal. Ou seja, não faz parte dos usos e costumes. Então, você vender o Drops não caracterizaria essa limitação quantitativa ilegal. E é agora que o papo começa a ficar interessante. Por quê? Agora a gente já sabe o que a gente pode exigir que seja vendido de forma fracionada. E aí você me pergunta, então beleza, eu posso chegar lá, se alguém me impedir de abrir alguma coisa pra pegar uma unidade, estufar o peito e falar, mano, eu sei dos meus direitos, o maluco da TV falou que eu posso, certo? Não! Não pode. Sabe por quê? Agora vem o checkmate. Agora eu vou te mostrar por que não pode fazer toda essa pataquada aí, ó. Essa daqui é pra quem joga o truco mineiro. Vai entender o que eu tô falando. E essa daqui é pra galera do poker. Vai entender o que eu tô falando também. Agora é zap na testa. Então vamos lá ver o que dizem as próprias leis que ele cita no vídeo, que dizem que ele pode fazer aquilo que ele tá fazendo. Primeira coisa, Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor diz no seu artigo 81 que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em
juízo. O que isso significa? Processo. Teve uma violação, você constatou ali uma limitação quantitativa ilegal, o Código de Defesa do Consumidor não diz. Vai lá, mete a mão, abre a embalagem e faz passar no caixa. Ele diz que a sua defesa do seu direito do consumidor que foi violado será exercido em juízo. Processo. Você tem que entrar com uma ação para defender. Já o decreto 2181 de 97, que cria o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, diz lá, artigo 34, o consumidor poderá apresentar a sua reclamação pessoalmente por telegrama, telex, facsímile ou qualquer outro meio de comunicação a quaisquer dos órgãos oficiais de proteção à defesa do consumidor. Ou seja, não diz para você chegar lá rasgando a embalagem, diz para você apresentar uma reclamação no PROCON. Beleza? Já foi a segunda lei. Terceira lei. Lei delegada número 4, que já está revogada desde 2019, mas na época estava vigente. O que ela diz? Que caberão à SUNAB e aos estados, respectivamente, julgamento de processo e recurso, em imposição de sanções. Não diz, vai lá, mete a mão na embalagem e manda o caixa se virar. Diz, constatou uma ilegalidade, você denuncia para a SUNAB ou para os estados que eles vão aplicar as sanções cabíveis por aquela infração. Já a Lei 8884 de 94, que também está revogada na grande maioria, só sobraram 2 artigos, mas a maioria está revogada, mas na época também estava vigente, diz lá, artigo 29, os prejudicados por si ou pelos legitimados, blá 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 blá, poderão ingressar em juízo. O que isso significa? Processinho! Você vai lá e vai meter no pau quem respeitar o direito do consumidor. Não diz pra você chegar lá, meter a mão, escrafunchar as embalagens e tudo isso. Certo? Já foi a quarta. Agora vamos pra quinta, viu, seu Celso Russomano? São 5 que você cita, não são 4. Tem 4 leis, tem 4 leis, tem 4... Não, você citou 5. E a gente tá tratando das 5. E essa quinta é a cereja do bolo, que é a Lei 8137 de 90, que ela traz crimes contra a ordem tributária, ordem econômica e relações de consumo. E o que diz essa lei? Diz pra você ir lá e meter a mão e abrir a embalagem e faz, eu posso, eu vou fazer, e você se vira. O que ela diz no artigo 16? Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público para apurar os crimes dessa lei. Ou seja, você vai lá e denuncia no Ministério Público. Seu Ministério Público, o mercadinho ali da esquina ali, não está permitindo fazer a venda fracionada, está fazendo ali uma restrição quantitativa ilegal. Está limitando a quantidade de acordo com o bel prazer dela. E não me deixou comprar uma unidade de um produto que pode ser vendido fracionado. Aí o Ministério Público vai lá, vai fazer todas as apurações, se for o caso, vai mandar para a delegacia apurar, vai ser aberto um inquérito e tudo mais. Então, a gente viu aqui que não pode ser feito aquilo que foi feito no vídeo. Ponto. Aí você me pergunta, por quê? Por que eu não posso chegar lá, abrir, se eu sei que eu posso abrir isso e aquilo? Porque a gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos. A gente tem os meios legais pra gente coibir, pra gente punir e pra gente fazer valer os direitos que são violados. Vou te dar aqui alguns exemplos que você vai entender. Contrato de locação. Você foi lá, você tem um imóvel, você alugou, aí o seu inquilino não pagou o aluguel, você vai chegar lá, vai arrancar ele à força, vai tacar as coisas dele na rua e tá tudo certo? Não pode. Se você fizer isso, você pode responder criminalmente. Como que você faz para valer o direito dele pagar o aluguel ou dele entregar o imóvel? Você vai mover um processo que se chama ação de despejo. Por meio dessa ação de despejo, uma ordem judicial vai autorizar que aquele inquilino que está devendo o aluguel seja tirado do imóvel. Mas tudo de acordo com os meios legais. Outro exemplo. Você comprou lá um celular, uma televisão, que está dentro do período de garantia. Aí você vai lá na assistência técnica autorizada, o cara fala, não vou fazer o conserto porque eu não reconheço a garantia. Você tem certeza que está na garantia. O que você vai fazer? Você vai pegar uma faca, botar no pescoço dele e falar, arruma essa porcaria.
Tá na garantia, você tem a obrigação de arrumar. Claro que não, né? Senão você também vai responder criminalmente. Então, é justamente por isso que existem os meios legais. E a gente viu que a legislação em nenhuma parte diz que você pode ir lá e fazer justiça pelas próprias mãos. Então, o que acontece se você chegar lá, bater no peito, estufar, eu sei dos meus direitos, vou abrir aqui, passa, se vira, que eu tô na minha razão. O que pode acontecer se você fizer isso, fizer toda aquela pataquada lá que mostra no vídeo? Primeiro, você pode ser obrigado a pagar pela embalagem inteira que você violou. Segundo, você pode responder por crime de dano, se você inutilizar os produtos que restaram, se você estragar aqueles produtos. E o pior, se você ameaçar, se você usar violência, alguma coisa, você pode responder por outro crime, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Entendeu? Ou seja, se você fizer isso, vai dar ruim. Mas aí, você me pergunta, todo mundo que assistiu o vídeo, viu no final lá, que eles, beleza, fizeram a compra, passaram o cupom lá, anotaram a caneta, fizeram o cálculo e passaram um rolo de papel higiênico, um rolo de papel toalha, uma caixinha de fósforo. E aí você me pergunta, por que então que eles fizeram? Primeiro, o cara deu uma carteirada, falou que era deputado. Segundo, tava com câmera e os caramba 4 lá, no mínimo, fizeram aquilo lá para não ter uma repercussão negativa, alguma coisa do tipo. E uma outra coisa ali que pode ter influenciado, às vezes, pela inexperiência dos funcionários, foi o fato dele ter acionado a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem a função, de uma forma bem resumida, de manter a ordem, de reprimir o crime, de proteger a sociedade. Então, se ela for acionada, ela não pode escolher a ocorrência que ela vai atender ou não. Teve uma ocorrência ali, teve um chamado para conter uma desordem, para reprimir um crime que supostamente esteja acontecendo, na interpretação de quem acionou, a Polícia Militar vai atender. Só que chegando lá, ela vai poder fazer alguma coisa? Não. Ela vai poder obrigar o dono do estabelecimento a rasgar a embalagem e vender aquele produto unitário? Não. No máximo, o que ela vai poder fazer? Além de orientar as partes, ela pode conduzi-las para a delegacia. Chega na delegacia, o delegado que vai resolver. Se ele vai instaurar o inquérito, como que ele vai relatar o inquérito, se tem ali indício e materialidade da ocorrência de algum crime, e ponto. Agora, a Polícia Militar no local, ela não é o juiz para julgar a parte que está certa ou a parte que está errada naquela situação. Por quê? Porque aquilo ali vai demandar de toda uma análise. Vai ter que analisar se aquela venda pode ser fracionada ou não, se ali está tendo uma limitação quantitativa ilegal ou não. Então, ele pode até ser bem intencionado. Eu não o conheço, não faço a mínima questão de conhecê-lo, não sei quais são as reais intenções dele. Se é efetivamente defender o consumidor ou só ganhar o holofote à custa dos conflitos alheios. Mas, naquele caso específico, aquela conduta que ele adotou ali está totalmente errada. A partir do momento que ele violou as embalagens, o estabelecimento deveria fazê-lo pagar a embalagem completa e, se ele não pagasse, conduzi-lo para a delegacia. Não vou nem entrar no mérito aqui da prerrogativa de foro dele por ser deputado ou não. Eu estou falando como um cidadão sem tratar dessas questões específicas. Um cidadão que chega lá e fizer o que ele fez, é isso que pode acontecer. Fechou, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Espero que tenha esclarecido aí que, embora às vezes a gente tenha um direito, a gente não pode fazer justiça pelas próprias mãos. E que nesse caso nem o direito existia. Porque aqueles produtos que ele violou, com exceção da caixinha de fósforo, a caixinha de fósforo ainda você pode exigir, mas você não pode violar a embalagem se o fornecedor não disponibiliza a venda unitária. Você teria que fazer aqueles meios legais que eu expliquei. Tá certo? Então, espero que tenha esclarecido bem aí para vocês, que tenha ficado bem explicadinho o que pode e o que não pode ser feito nessa situação. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, se você achou esse vídeo útil, deixa um seu like, se inscreve no canal para receber mais análises como essa, ativa o sininho, que assim você vai recebendo as notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo.